nós servimos um Deus que ele é uma fonte inesgotável. E eu fico assim, muito surpreso quando alguém recebe algo da parte de Deus. Nós percebemos que essa palavra ela veio do trono de Deus para o nosso coração, porque alguém precisa de ouvir o que está sendo dito nessa manhã. Exatamente. Né? E eu gosto muito também de esclarecer bem, para que nossos ouvintes possam entender, né, o texto que nós estamos trazendo. É o texto de Lucas, no capítulo 8, né? Nós temos aqui esse acontecimento extraordinário, a partir do versículo 40, aonde nós vamos falar um pouco da mulher que tinha um fluxo de sangue. Encontramos em Mateus 9, 18 ao 26. Encontramos também em Marcos 5, do 21 ao 43. Isso aí. Né? Para que nossos ouvintes possam nos acompanhar o nosso raciocínio, evangelista. Né? Concernente a esse fato extraordinário, que foi bem falado, bem dissecado nesta manhã, dessa mulher que há 12 anos à procura de uma cura. Mas o interessante é que Jesus estava indo para um local. Ele estava indo para resolver uma situação de morte, que também de uma garota que tinha também exatamente 12 anos de idade, filha de um homem importante por nome de Jairo. Exatamente. Então Jesus foi interpelado exatamente no momento em que ele estava tratando do assunto dessa mulher. E chega alguém por nome de Jairo e diz: Senhor, a minha filha está muito ruim. Que tu possas ir lá e curar a minha filha. E a multidão, como foi dita, muito bem dita pelo evangelista, apertava Jesus, apertava. Todos queriam ouvi-lo, todos queriam ter uma oportunidade. E uma mulher com um problema que estava assolando muito a ela, cresceu dentro do coração dela uma certeza muito simples: se eu somente tocar na orla do seu vestido. Isso que é fé, né? Olha, evangelista, a essência da pureza da fé dessa mulher. Muito, muito bom. E ela sai em direção àquela multidão e começa a penetrar naquela multidão. E é empurrada de um lado, é empurrada de outro, é pisada e já vai ela. E sentindo dores, né, Diabo? Sentindo dores. Sentindo Que aquilo acomodava. demais. Né? E não era como nos nossos dias, que a ciência multiplicada. Existem meios para que se proteja, para que essa sangria não venha se exalar, né? Imagina esse apito que ela passou. E já vai ela. É porque quanto mais aperta, né, mais espreme, né? Então é Isso aí. complicado. Né? Então ela, naquele momento, começa, e a multidão, no mesmo propósito, em busca de uma cura. É muitos ali, né? Muitos, é uma multidão muito grande. E a história ela continua a mesma. Há muitas necessidades. Mas existe uma diferença, que ela foi dita aqui nessa manhã. De um coração puro e quebrantado. De alguém que está focado no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De alguém que ouviu a palavra e aceitou a palavra e deixou a palavra descer para o seu coração. Você acha que Jesus não sabia, como um Deus, que havia uma mulher entre a multidão querendo alcançá-lo? E que já vai acreditava, ele. né? E ela acreditava. Né? Claro. Tanto quanto ela queria tocar nele. Todos os milagres que Jesus já fizera antes, ela tinha esse conhecimento. E ela, se aproximando,
toca na orla dos vestidos de Jesus e sente, no mesmo instante, que aquele sangramento foi estancado. E Jesus para, e a multidão para. E a multidão, naquele momento, estava aguardando uma palavra profética, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. E Jesus disse: olha, alguém me tocou. Pedro, nosso amigo Pedro, disse: Senhor, a multidão te oprime. Como tu disses que alguém te tocou? E ele revela uma coisa interessante. Porque de mim saiu virtude. Olha que coisa boa, olha que palavra interessante que sai dos lábios do mestre. Porque a multidão o oprimia, obviamente, encostavam nele. E eu acredito que os discípulos faziam uma segurança para evitar que eles atropelassem também a Jesus. Mas alguns chegavam, conseguiam tocá-lo. Mas ele que conhece os corações, aquele que olha dentro do nosso íntimo, ele disse: olha, saiu virtude de mim. E a mulher, no meio da multidão, sentindo-se uma alegria enorme dentro do seu coração, mas no mesmo tempo, quando ela ouviu essa palavra, um temor caiu no coração dela. Salomão disse que o temor, ele é o princípio da sabedoria. E o temor envolveu aquela mulher. E de repentemente o mestre começa a perguntar: quem é que me tocou? A multidão se cala. Como é que eu vou dizer que eu toquei no mestre? A expressão que Jesus utilizara naquele momento, eles não entenderam, não. Era a expressão de alguém que iria chamar a atenção. De bravo. De alguém de autoridade. E ninguém ousou-se a dizer: Senhor, fui eu que te tocou. A palavra nos diz que aquela mulher, ela trêmula, com temor. Ela não estava com medo. Tem diferença, medo para temor. E ela se apresenta diante do mestre. E com a coragem ousada, ela disse: Senhor, fui eu que te tocou. E ela ouve uma palavra maravilhosa: mulher, vá em paz, a tua fé te curou. Muito bonito isso, né? Que palavra gostosa, evangelista! De ouvir. Muito bonito isso. Aqueles que se encontram numa enfermidade, como eu me encontrava com um problema em que a ciência em pleno século XXI ainda não conseguiu resolvê-la. Não conseguiu uma cura, conseguiu um controle, mas não cura. Tenho amigos, médico, que é psiquiatra, e o Senhor, num culto de domingo, meados de 97, pastor Misael de Assis de Souza, meu amigo, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e ele começa a falar das curas que Jesus havia feito. E eu passei a viver aquele momento. E como se eu estivesse também ali aguardando a passagem do mestre. Assim como essa mulher. E de repentemente uma coisa boa me envolveu. Uma alegria dentro do meu coração. E eu ouvi uma voz.
E aquela voz me deu uma ordem naquela noite. Chegando em casa, já botou os remédios fora porque eu vou te curar. Que alegria, que coisa boa! Eu era novo convertido, o único da minha família. E de repentemente, o Senhor se apresenta para mim, o invisível, e fala comigo, e eu entendo. E comecei a colocar em prática aquela ordem naquele dia. Passei a não mais utilizar os medicamentos, porque todas as vezes que eu lembrava dessa experiência, dessa voz, uma alegria invadia o meu coração, uma coisa boa, uma certeza de quem falara podia falar. E veio os problemas, veio as dificuldades, veio aqueles que não entendiam, porque quem tinha que entender era eu, quem tem que entender é você. Você que tem que entender a sua necessidade e ter a sua experiência com Deus. E depois desse momento que eu passei, dias foram passando e eu sem tomar o remédio, vivendo uma vida normal. Era jovem e sempre muito enérgico, gostava sempre de trabalhar. Estava trabalhando na construção do templo da igreja em Cataguaso. Eu e o jovem também, o Wellington, à época, hoje meu amigo e pastor. E na hora do almoço, um de nós dois iríamos buscar o almoço. E eu me prontifiquei aí. E eu descendo o morro da igreja, hoje é tudo pavimentado, mas a época era aquelas pedras cincudas. Dei uma convulsão em cima da bicicleta descendo o morro. Quem me socorreu? À época, Emanuel de Souza, o pastor Emanuel. E também Silas de Souza, hoje pastor Silas. Me levaram para o médico. Quando foi à tarde, o médico me liberou. Os médicos já me conheciam, sabiam, estava sempre internado. Fui para a casa do pastor Silas, à época, o irmão Silas. E quando a minha mente foi voltando, ele foi me dando aqueles conselhos práticos. Olha, você passou mal. E você caiu. E eu não estava ainda muito bem, mas me lembro que eu perguntava para ele, mas quem é que fez isso comigo? E ele tentando me explicar. Quando a minha mente voltou, que eu estava consciente, que eu olhei para mim todo machucado, tem aqueles conselhos. Ô Paulo, rapaz, o Senhor não nos proibiu tomar remédio. Conselho de amigo. Só que quem tinha que entender que Deus falou comigo é eu. E eu tinha essa convicção dentro de mim. Eu disse para ele, Silas, se eu partisse hoje, tenho certeza da minha salvação, eu iria para o céu. Isso que é bom. Convicção. Isso é bonito. Mas eu disse para ele, isso é apenas uma prova. Porque o Senhor falou o meu coração. E Ele está me provando. E eu vou passar nessa prova. E eu tinha que chegar em casa depois, né? Não tinha em casa, tudo arrebentado. Isso E cheguei em casa. Isso era o maior problema. Oh, meu Jesus. E a família, quando viu aquela situação, não é que eles gostavam de mim. É que eles queriam criar um álibi. Porque eles não aceitavam que eu escolhi servir a Deus. Escolhi servir o Senhor. Eles não gostavam da obra de Deus como até hoje não gostam.
realidade. Eles queriam me desviar do caminho por falta do entendimento. Mas aquela voz aquecia o meu coração. E uma certeza dentro de mim de que eu ia vencer aquele período, aquele momento. E assim se foi. Passaram-se 10 anos. O meu pai olhava para mim assim, meio assustado. Eu disse para ele, vou fazer o exame, tá? Vou marcar os exames. Marcamos os exames, psicólogos, psiquiatras. Vamos fazer análise desse garoto. Fizemos as análises. Depois dos exames, o médico me chamou e perguntou para mim assim, por que você fez esse exame? Esse exame, uma das partes dele, você senta na cadeira, tipo, deita na cadeira, cheio de fiação na cabeça, e é te feito perguntas. E muito lúcido eu respondia todas. Aí nós pegamos o resultado, o médico falou assim, olha, eu não entendi o porquê você fez esse exame. Normalmente esse exame é para alguém que já tomou algum remédio controlado. Esse exame é para alguém que tem algum problema psicossomático. O que é problema psicossomático, Diago Paulo? É quando a nossa mente, ela manda, tá? Recados, vamos falar assim, mais simples para você entender, para o nosso corpo. Aí você começa a suar frio, o seu corpo começa a tremer, dar desmaios, até chegar ao estágio de uma convulsão. Então as pessoas que dão esses problemas psicossomáticos, elas são candidatas a, mais para frente, sofrer uma convulsão, porque o corpo não aguenta. E retribui para a mente a mensagem. E a mente já não mais suporta, e você dá convulsão. E o médico falou comigo assim, olha, você já tomou remédio alguma vez na sua vida? A pergunta que ele me fez. Porque eu não estou entendendo. É perfeito. Você é um homem normal, você é um homem natural. Você nem precisava fazer esse exame. Aí está a resposta de que o Senhor, em pleno século XX, nós estávamos ainda antes da virada do milênio, Deus continua curando, Deus continua com suas mãos estendidas, cuidando dos seus. Porém, o evangelista Jorge deixou uma palavra aqui, eu peguei bem ela, e nós temos que ter muita atenção nessa palavra, porque para você alcançar esse bem, você precisa de buscar uma intimidade a ponto de estar sendo incluído na galeria dos fiéis. Daquele que tem o desejo de fazer a obra de Deus e que se entrega e que confia naquele o qual um dia ele o aceitou. Então existe um processo. Se diz muito por aí que vem para cá, não fazer oração com você, uma oração poderosa, e que é a propaganda da cura. Conversa fiada. Blá, blá, blá. Porque nós temos que fazermos a nossa parte e nós temos que nos entregar. Jesus, ele, na sua caminhada, numa certa feita, ele encontrou com um jovem. Esse jovem era uma pessoa bem remunerada. Esse jovem ele era rico. Ele tinha muitos bens. E ele conhecia bem a lei mosaica. Ele cumpria toda a lei, desde a sua mocidade. Mas ele tinha dentro de si
uma indagação, e quando ele encontrou Jesus, ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: olha, vende tudo que você tem, vem e segue-me. Ou seja, com outras palavras, para você entender o que Jesus estava passando para aquele jovem, a partir de hoje, meu, se você quer me seguir, você precisa de abrir mão de tudo aquilo que te cerca e focar somente em mim. É isso que ele quer dizer. Seguir ao Senhor, gente. De repente, mas você fica já com Paulo. Eu, pago minhas contas em dia. Meus amigos trabalham comigo no serviço, gostam de mim. Sou um homem que não faço mal a ninguém. Que pecado que eu tenho, Jaco Paulo? Em Êxodo capítulo 20, tá? Deus falando com Moisés, passou as leis. E nessas leis você dá uma olhadinha se você realmente está dentro dos parâmetros que Deus passou para o povo naquela ocasião. Que vale para o dia de hoje. De repente você é uma pessoa maravilhosa, mas foi criado dentro de uma cultura em que seus pais te ensinou você a se prostrar diante de uma imagem de escultura. E você entende que isso é o certo, porque os seus pais te ensinaram. Mas a palavra nos disse que nós não podemos dobrar os nossos joelhos diante de uma imagem. Mas servimos somente a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Aí você vai encontrar lá em Êxodo capítulo 20, essa receita. Dá uma olhadinha lá. Tá bom? Aí, de repente, você está enquadrado em alguma infração e a palavra te convida a você, neste momento, a sepultar esse velho homem e nascer de novo. Um homem muito importante entre os judeus, príncipe dos judeus, foi à noite ter com Jesus. Ele foi à noite por quê? Porque ele temia pela sua vida. Os judeus, eles são muito radicais com a lei. E se ele soubesse que aquele príncipe for encontrar com Jesus, aquele homem seria expulso ou até mesmo morto. Mas quando Jesus falara, ou quando ele ouvia falar de Jesus, ardia uma coisa boa dentro do coração dele. E ele falou: eu tenho que encontrar com esse homem, eu preciso falar com esse homem, eu preciso ter um diálogo com esse homem, que estou ouvindo dizer que para servir a ele é necessário nascer de novo. E como é que pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe? Um doutor da lei. E ele foi. E quando ele encontrou com o Senhor Jesus, que ele começou a conversar com Jesus, ele começou a empolgar. O seu coração começou a queimar, porque ele cria nas palavras do Senhor Jesus. E quando ele deparou com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele começou a ficar numa alegria tal. E Jesus, que conhecia o íntimo do coração do homem, disse para ele: por que te maravilhas? Como não se maravilhar? Como? Como não dar voz a uma palavra tão maravilhosa como foi dita nesta manhã? De um texto tão maravilhoso. Você foi muito feliz, evangelista, nesse texto. Que Deus continue te abençoando, abençoando o Uriel, que tem se esforçado para estar conosco aqui nessa rádio. E que as ovelhas do Senhor possam se alimentar. Que você possa, a cada dia, estar focado no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que você possa sonhar. Que você possa fazer projetos para o futuro. Que você possa estar com a sua cabeça erguida.
Que você possa estar ligado à esperança. Não deixe que o mal, não deixe que as notícias que vêm a cada dia e a cada momento, invadindo a sua tela de celular ou o seu computador, te abalar, não. Não deixa, não. Porque há um que ele está à frente e que não perdeu o controle, mas que disse para nós, no Sermão da Montanha, você vai encontrar no livro de Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, ele nos alertando para dias difíceis que nós iríamos passar. Ele falou para nós, ele deixou isso escrito na sua palavra. E bem-aventurado é aquele que crer. Há uma bem-aventurança para você que abriu o teu coração, que deixar o Espírito de Deus entrar e fazer morada. Que você possa fazer uma reflexão da sua vida. Que você possa dar atenção a essa voz, a essa coisa boa que às vezes invade o teu coração e que você muitas das vezes não está entendendo, mas nós estamos aqui para te explicar. Essa coisa boa é o Espírito Santo de Deus batendo na porta do teu coração, e a oportunidade é agora. A decisão sua, ela precisa de ser agora. Nós não podemos deixar para depois aquilo que nós podemos fazer agora. Glórias a Deus. Amém. E que você possa receber o amado, que você possa receber o príncipe da paz, que você possa desfrutar da verdadeira paz, mesmo em meio a tantos problemas, a tantos conflitos, você poder descansar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Valeu, meu Deus.